Então, boa noite a todos. Não vou falar todas, né? Porque nosso português diz que tudo pronome masculino é neutro já, né? Já começou com polêmica. Né? Mas boa noite, vamos começar com o nosso primeiro prosa com café. E eu queria falar com vocês sobre a literatura. A literatura brasileira é chata, é insuportável, é complicado de se ler. Concordam com isso? Concordo. Sempre, claro. No ensino médio foi difícil ler um certo Capitão Rodrigues. Ensino médio é complicado. Ensino médio eu tive que ler muita coisa que eu não me identificava. A literatura brasileira, ela se foca muito no romântico. E do brasileiro, como um bom brasileiro, típico, eu não gostava de ler. Mas eu não gostava de ler porque realmente era complicado. Eu sou dislexo. Eu tenho um problema, eu não consigo identificar as palavras de uma forma comum, como a maior parte das pessoas. Eu não consigo escrever de uma forma comum com a maior parte das pessoas. Para ler uma página, para escrever uma página, o meu esforço mental é muito maior do que o comum. Porém, hoje, sou professor, sou escritor, sou sócio proprietário de uma editora junto com a minha colega Liza. Atuo no Senac já faz mais de 10 anos. Né? E eu sou meu amigo Mário também, que vai falar um pouco das minhas histórias, nossas histórias, né, Mário, de RPG, que foi uma coisa que ajudou muito, de uma forma alternativa, a gostar de ler, e principalmente na parte de ficção e fantasia, que é a parte mais gostosa da literatura, né? Deixa eu me apresentar também. Meu nome é Alexandre, com um dos muitos nomes que eu tenho, Alexandre Kalfa, que as pessoas mais me conhecem. Oi, Samuel. Não. E eu queria chamar então Liza e o Mário. Vocês sabiam que existe um termo no Brasil chamado literatura de entretenimento? Existe a literatura séria e de entretenimento. Agora eu pergunto, que leitura não é de entretenimento? Será que todas as leituras de ficção são entretenimento? Liza, você como escritora de fantasia, você acha que isso é legal? Essa divisão existe ou é uma pira acadêmica? Eu acho que ela existe para muitas pessoas, mas eu particularmente eu acho que não, porque eu me divertia no ensino médio com os livros, não me identificava, que nem você falou, né? Mas eu entendi o propósito de se ler aquilo, né? Usava para aquela, e eu acho que esse foi o caminho de entender que existe que as pessoas acham que existem essas duas literaturas, mas na verdade falta a pessoa achar o livro que ela gosta para poder entender todos os outros, né? Mas eu acho legal a gente falar que existe uma literatura de entretenimento e uma que não seja, para a gente poder se divertir com aquilo que a gente gosta, mas também saber que agora é sério, a gente precisa trabalhar nessa literatura, né? A gente precisa da literatura séria também, né? Sim. Não sei se eu respondi, falei não. A literatura séria seria a literatura acadêmica, né, de artigos, pesquisa, uma coisa muito mais formal, né, do que uma literatura simplesmente para entreter, como uma história em quadrinhos, uma fantasia casual. Porém, né, nada impede de eu falar sobre problemas sociais em uma literatura de ficção científica, por exemplo. A Liza ainda tem um livro, Almaquia, que fala muito sobre o problema de preconceitos sociais. Né? Dentro de um universo de fantasia bem no estilo Avatar, né? Eu não gosto muito dessa comparação, mas lembra um pouco, né? Lembra um pouco. E à medida que a gente vai falando sobre esses tipos de assunto, a gente deixa muito mais suave. A gente pode discutir dificuldades como matemática usando ficção científica. Apesar que ficção científica é pesado, nem todo mundo gosta. Eu sou fã da ficção científica, eu comecei com a ficção científica lendo, e
eu tinha um problema muito sério com matemática, e matemática é uma das coisas que me fez aí partir para o lado da computação, e hoje sou um game designer, né, que mexe com as matrizes e polígonos de uma forma assim bem racional, uma coisa que era bem complexo na minha infância, né. Eu achava que matemática era coisa de maluco, né, totalmente, não precisava ensinar matemática. Eu queria fazer um curso na universidade que tivesse menos a ver com matemática e caí justamente em programação. Tudo a ver com matemática. Eu devia ter feito jardinagem. Mas isso me fez ter um pouquinho de gana para um mundo imaginário. Quando eu tinha lá meus 20 anos, eu conheci uma galerinha que falava sobre coisas um pouco sinistras. Eu até essa época eu não gostava muito de ler, eu não tinha nenhuma coleção de livros, eu só queria saber de viver a minha vida, e então me apresentaram o RPG. Uma forma de brincar com a narrativa, jogar e ao mesmo tempo aprender a ler, porque um dislexo tem que reaprender a ler de alguma forma. E assim, que tipo de literatura eu consigo aprender jogando RPG? A gente começou com Vampira Máscara, né? O Mário era um desses indivíduos que eu conheci numa noite turva e fria, e ele entende mais de RPG do que eu, tanto que ele vive isso, né? Ele tem uma loja aqui em Foz que vende artigos de RPG, de card game, e uma coisa eu sabia, se eu quisesse fazer um personagem legal, eu tinha que estudar. Se eu quisesse aprender sobre uma determinada região do mundo, eu tinha que estudar geografia. Se eu tivesse que aprender um pouco sobre uma época em que nós fôssemos cavalgar na Idade Média, ou então na Era Vitoriana, eu tinha que estudar história. E se eu quisesse fazer uma bomba para explodir um prédio, eu tinha que estudar química. E foi assim que eu comecei a ler outros tipos de coisa. A ficção científica veio dali também. Tanto que a minha primeira história a ser escrita, como escritor, foi uma ficção científica. Não ficou legal, eu engavetei, porque quando a gente escreve é assim, né? O primeiro livro é um horror. A gente engaveta. Mas eu parti de uma ideia de que em Matrix, que era uma história famosa na época, né? A gente entrar dentro de um mundo virtual, nós estamos dentro de um mundo virtual, eu pensei no contrário. E se os programas saíssem para este mundo? Então eu comecei a imaginar um mundo em que as pessoas se clonavam e os programas usavam os clones humanos para vir para este mundo, e acabou sendo uma divisão entre duas raças tecnológicas. Os humanos normais e os humanos que eram almas de computador. Isso foi uma droga, né? Engavetei e parti para a fantasia. Queria fazer uma coisa mais do horror, não ficou legal. Engavetei também, e o meu terceiro livro é o que saiu, né? Onde eu misturei ficção científica com fantasia, criando todo um universo steampunk. Só que como eu gostava muito de história, eu achava que nós aqui, brasileiros, no cantinho do mundo, Foz do Iguaçu, pensei, por que não colocar Foz do Iguaçu dentro de um universo steampunk, onde eu pudesse utilizar esse universo? Foi estudando a história de Foz do Iguaçu que eu encontrei coisas maravilhosas, coisas incríveis, coisas que as pessoas não conhecem. O que aconteceu em Foz do Iguaçu no ano de 1924. Então, tudo isso eu aproveitei para escrever em uma parte do meu livro, apenas 2 capítulos. Levei 9 meses de pesquisa. Não me arrependo nem um pouco. Mas o processo de escrita é esse. E aí eu queria perguntar para o Mário. Mário não é escritor, Mário também não é muito fã de literatura, mas, cara, o RPG ajudou você nessa coisa mais lúdica? Ajudou bastante, inclusive. Inclusive ajudou a ter muitos problemas em casa, né, com a mãe, né? Porque Dona Maria imaginava que eu tinha saído na noite afora, e que realmente acontecia, só que ela não imaginava que eu estava, sei lá, na casa de amigos jogando, né?
tipo eu, você, João Carlos, né, todos em uma casa tomando café, comendo bolo e querendo dominar o mundo, né? Era isso que a gente fazia. E a mãe pensava que eu estava perdido aí, mundo afora, aí, com coisa errada, mas o que realmente a gente estava fazendo era jogando. Na melhor das hipóteses, né? Você não imaginava que estava fazendo um ritual de magia negra. E tinha isso, né? Tinha esse preconceito, né? Éramos praticantes de magia negra. Especifica que vocês são crianças dos anos 90. É. 80, 90? Nós somos crianças dos anos 80. Tá. Então tá, porque daí é uma época sem internet. É verdade, não tinha internet, então como que a gente conseguia? Não tínhamos a facilidade de conseguir as coisas, né? E aí, o que eu conhecia de RPG tinha numa revista que eu comprei, uma Gamers Books. Era uma revista mensal que falava sobre um jogo eletrônico na época, e lá no final tinha lá Vampira Máscara. Eu falei, nossa, mas um jogo de vampiro, será que é eletrônico? Não, de mesa. Com fichas. Né? Que coisa esquisita. Como que se joga isso? Que coisa mais estúpida, perder tempo em volta de uma mesa. Né? Quem vê, quem assiste, acha. Quando você começa a participar, você explode a tua cabeça. Você começa a narrar as suas histórias. E eu vou dar um conselho para quem gosta de jogar RPG e quer ser escritor. Não use as histórias jogadas para ser feita história, tá? Não dá certo. De jeito nenhum. Tentei. Tentou? Não, você Marco tentou também, não tentou? Eu não, Hã? nem escreve. Não escreve mais, né? Mais uma vez você falou que queria fazer um livro, fez uma história magnífica. Tinha um personagem magnífico. Ele ficava o tempo todo de cabeça para baixo crucificado. Né? Você lembra disso? Cara, perfeita a história. Só que é o seguinte, o narrador de RPG, escritor, ela é a ordem. E o jogador é o caos. Não tem como uma história jogada dar certo numa mídia de livro. O contrário já é positivo. Você pode pegar qualquer livro e transformar em um jogo. Né? Já usou algum livro para fazer um jogo, Marcos? Vários livros como referência. Quais? Cara, teve Tormento, que a Tormenta. gente adaptou para outros jogos. Uhum. Teve filmes também que foram adaptados, como O Coração de Cavaleiro, né, do Phil Kleber. Uhum. A gente fez uma adaptação para jogo de Vampiro à Máscara, né? Foi Uhum. usado vampiros e lobisomens. Inclusive me transformei num lobisomem, né? É. Um cavaleiro com fé verdadeira transformado num lobisomem. Totalmente bizarro, né? Não foi esse que me jogaram da janela, né? Sim, você foi jogado algumas vezes. Da janela, do trem. Por isso que eu conheço muito bem o verbo defenestrar. Né? Cadê o Samuel? Né? Samuel quis defenestrar de um prédio de 3 andares. Mas eu lembro desse jogo. E Liza? Liza também terminou o curso agora de narrativa, né? Mas eu sou fora da curva, né? Fora da Porque, curva. eu fui criança dos anos 90 e pior, eu era menina. Então não entrava na mesa. E por essa questão de não poder entrar Por que nas não entrava mesas, na mesa? Porque era só os meninos grandes que podiam jogar. Meninos grandes. Mas é que tá. Gente, vocês acham Não, que gente, é possível não tem isso? É questão de sexismo em RPG com a gente não aconteceu. Né? Eu não conhecia eles. Não era Não eles, aconteceu. eram Inclusive, pessoas. uma das melhores jogadoras que eu já tive foram mulheres. Né? Muito espertas, por sinal. Assim, digo espertas como um personagem para fazer o caos no meu cenário. Né? A gente tenta fazer um cenário bonitinho, para dar a história certinha, legal, todo mundo se divertir. Veio uma vez uma menina e acabou com o cenário inteiro. Né? É isso, mulheres. Não, eu vou dizer uma coisa, é bom quando isso acontece, né? Mas como fonte para narrativa, para escrever livro, não. Eu fui para as fanfics, né? O meu caminho é das Fanfics. fanfics. Eu comecei com as fanfics. Gente, dá certo escrever fanfics. Dá certo. Fanfics dá certo. Tá? Depende do que você escreve. Tem algumas coisas que não dá. Não seja- Mas caminho da Teve alguns fantasia livros de funciona. fanfics que eu não recomendo. Entendeu? Tem algumas que não dá pra recomendar. Tem algumas que criaram polêmica no mundo inteiro, que inverteram todo o jogo, né? Não vou falar que isso foi da Tom de Cinza. Esse tom de cinza Inverteu acho que é o toda a exemplo. ordem das fanfics no mundo.
Mas é um caminho também, porque como eu falei, a mesa de RPG era uma opção anos 80, 90 para quem gostava de fantasia, mas quem não conseguia entrar nesse mundo tinha a opção das fanfics. E eu peguei bem quando a internet estava começando a surgir e os fandoms estavam criando sites na internet. Então, assim, você conseguia encontrar um lugar para você colocar as suas criações. Primeiro como leitora, eu era do fandom do Harry Potter, então primeiro eu comecei a ver, nossa, tem um texto, estão escrevendo um livro 3 do Harry Potter aqui na internet. Quando eu descobri que não era isso, né, que não era o livro oficial, que era uma fanfic, eu comecei a conhecer mais esse mundo e comecei a escrever nesse mundo de fantasia, né. Então, até hoje ainda eu escrevo mais fanfics, mas agora eu estou nos livros e dando oportunidade para quem veio desse mundo também da escrita. Todo esse caminho das fanfics até o livro. Sim, já falamos da editora, né? A gente tem uma editora que, com relação a fanfics, os 50 Tons de Cinza é o exemplo mais gritante que a gente tem de fanfic que chegou à fama. Né? Não sei se todo mundo... É controverso. Porque assim, é uma literatura não de muito bom gosto. Sim, história não é de bom gosto, mas bem, independente. Eu acho que vale tudo na arte. Não, tem um ponto crucial ali, porque se alguém que for fã de Harry Potter, né, e depois de outros fandoms, Harry Potter foi um fandom muito grande por muito tempo no mundo todo, né, estatisticamente, lançamento de fanfics, mas o fandom ele tinha uma cultura que era muito saudável, você não ganhava dinheiro com a coisa que você era fã. Você fazia produções, mas se você chegasse a ganhar algum dinheiro, tinha que ir para alguma coisa. Não era para você, para ganho próprio, né? Quando veio o que era fanfic dos 50 Tons de Cinza, que era uma fanfic de Crepúsculo, né? Crepúsculo, a gente acabou com das fanfics, assim, desculpa. Quem gosta? Falando de veio vampiro, esse pensamento de se ganhar dinheiro em cima disso. Isso que inverteu o jogo das fanfics, né? Hoje, até o pensamento, a concepção que as pessoas têm de fanfic é de uma anedota, um caso, né? Acaba sendo, sabe, eu vou fazer uma fanfic, lá aconteceu um negócio na minha escola e vou escrever na internet uma fanfic do que aconteceu na minha escola, né? Não é exatamente a fanfic, é um caso que você está contando, mas se popularizou depois disso, né? Deixou um pouquinho esse meio de criação de texto de fã para virar uma coisa mais geral, uma gíria para uma história que está acontecendo. E nisso entra a questão do posso ganhar dinheiro com isso, porque é uma coisa que todo mundo fala, né? Pois é, né? No capitalismo é complicado. Capitalismo. Mas poucos ganham dinheiro, gente. Na verdade, aqui no Brasil, o escritor não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. A gente faz mais por questão artística. Mas a questão artística mesmo, como eu disse, eu acho que não há eu não gosto de censura, eu sou uma pessoa muito liberal em todos os sentidos. E é válido escrever sobre qualquer coisa. É claro, nem tudo é de bom gosto, mas isso é uma questão. Se você quer ler, leia. Se você não quer ler, acha que vai ser ofendido, não leia. Né? Se você comprou uma coisa, um livro, não é isso que está aqui, me enganaram, vá no Procon. Né? Vá no Procon, não precisa tanto estardalhaço, porque é arte. As pessoas têm a liberdade de expor, e o livro é o único lugar, eu digo que é 100% livre. Livre, sim. O livro é 100% livre para você expor as suas ideias, para você colocar ali aquilo que você não só pensa, mas acredita, né? Eu estava falando agora, estou escrevendo um conto, partiu da ideia, e se Jesus fosse mulher? Provavelmente vai dar B.O. pro meu lado? Vai. Sim, provavelmente. Alguém vai falar alguma coisa. Não estou preocupado. Mas o livro La Cabana retrata Deus como uma mulher negra. Sim, e eu acho maravilhoso, porque faz a gente pensar, quem disse que Deus tem sexo? Né? E assim, a gente vai quebrando alguns paradigmas, e é convidado a quebrar paradigmas quem quer. Quem quer, leia. Quem não quer, não leia. E aí, a minha mochila tem uma coisa ali dentro, tem uns livros ali dentro, queria mostrar para vocês. É só livro de dentro, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Talvez alguns aqui conheçam. Outros não. Esse livro aqui. Esse livro
ele é um cenário steampunk brasileiro. Não se enganem pela capa. Só explica o que é steampunk, porque Sim. pode ter gente que não tem. Sim. O steampunk é um subgênero de ficção retrô. Ele parte da ideia de que a era vitoriana é a base de toda a estética e a tecnologia vitoriana que domina. Não existe, existe a eletricidade, existe motores de combustão interna, mas tudo é a vapor. Máquinas a vapor, zeppelins, robôs gigantes a vapor, tudo isso em um passado extrapolado. Então, entre 1850 a 1901, 1903. E isso aqui é um steampunk brasileiro. A capa não faz jus ao conteúdo dessa história. Ela é escrita por um amigo nosso, né? O Enéas Tavares. E parece um fanfic, se eu for falar, né, como é que é. Porque ele utiliza personagens da literatura brasileira. Ele utiliza os... Deixa eu ver, tem aqui até alguns... Uma lista dos personagens. Alienista, eu lembro dos livros. Sim. Alienista. O Escrivão. Tem a Capitu. A Capitu do a Capitu não aparece no livro, ela aparece no seriado. No seriado. Tem isso também. Tem um seriado. Hã? O Juca Pirama. Sim. Então todos esses personagens da literatura brasileira, do romance, né, que é chato, que é difícil de ler, aqui ó. Noite da Taverna são os livros da qual os personagens foram extraídos. Ó. Noite da Taverna, Luneta Mágica, Georgina, Doutor Benignos, O Alienista, O Ateneu, O Curtiço, Contos da Amazônia, Recordações da Escravidão de Isaías Caminhas. Isaías Caminhas é um personagem principal desse livro aqui. E ele é um livro que poucas vezes eu senti medo de ler. Sim, palpitação no coração mesmo. Susto. Um misto de, às vezes, de medo, nojo, revolta. O Enéas consegue trazer isso aqui numa ideia de um assassino em série que está sendo investigado e ele não sabe por que um médico bem estilo Hannibal Lecter, né, ficou louco e se tornou um serial killer. Lá em 1901, em Porto Alegre. Isso. Porto Alegre dos Amantes. Ele inverte algumas coisas. Porto Alegre dos Amantes. A Praça do Menino Deus, ele fala a Praça do Menino Diabo. Ele inverte isso no mundo alternativo. E é uma história, uma aventura mágica, mística. E tem um pouco de sobrenatural, um pouco de ciência nisso tudo. E isso tudo, brasileiro steampunk, se tornou, extrapolou. Hoje tem uma série na Amazon Prime, né? Chama-se A Todo Vapor, com esses personagens. Eu já tive o prazer de escrever uma noveleta com ele, que se passa em Foz do Iguaçu, nesse cenário do A Todo Vapor. Espero que um dia chegue para as telas também, né? Chegue nesse tem mais de 30 contos para ser adaptado. Cada temporada é um conto que ele escreve. Então, isso aqui é um fanfic? Não. Não é um fanfic. Porque tudo isso daqui caiu em direitos públicos. Né? Você pode usar os personagens da literatura clássica brasileira como você quiser. Isso é muito comum lá fora, mas aqui no Brasil não. Né? Liga Extraordinária do Alan Moore é isso. Né? E ele se baseia um pouco nisso para escrever esse livro. Alexandre, eu também acho importante falar desse livro, né, a questão acadêmica dele, que ele é professor, né, isso, sim. E o requinte que ele tem de escrever. Ele é um lorde. Ele é um lorde. Para começar, gente, ele é um lorde. Se vocês conhecerem, ele é um lorde que está caído aqui nesse século. Mas ele escreveu, a investigação. Então, toda a narração não é a narrativa, são documentos de investigação. Cartas, relatos, e você consegue construir a narrativa inteira, a leitura inteira, né, com esse tipo de narração. Isso. A gente chama esse estilo de literatura em quadros.
O Drácula foi escrito da mesma forma, são diários. Diários ou documentos, né, feitos na investigação. Transcrição de voz ou documento escrito ali mesmo. Até as partes assim que... Mas fulano não está lá, foi escrito uma carta pós-mortem e vai explicando. É sensacional, é um livro maravilhoso. Mais um comentário só, que como são vários personagens, ele consegue usar a forma que era usada na literatura. Né? Tem a parte ali da baiana, esqueci o nome dela, que é do cortiço, então é uma linguagem bem mais solta, assim, e ele escreve nesse estilo. E o Caminha, no começo é difícil, o primeiro capítulo é bem difícil de ler, porque ele é muito acadêmico. Você tem que ler e reler para entender o que ele está falando. Sim. Então o Enéas, ele conseguiu fazer isso, né? Não é só a voz dele, é a voz dos autores brasileiros. Cada um com uma personalidade e um tique na narrativa diferente. Né? E quando personagens mais cândidos falam, né? Tipo, preto no branco, você vê aquela coisa chucra na hora de falar, de se comportar, no julgamento das pessoas. E assim, é isso que é interessante, por isso que é tão imersivo. Ele também fez um jogo, né? Mário conhece. Cartas a vapor. Cartas a vapor. E, cara, literalmente você tem que ter curso superior para jogar o jogo. Porque a linguagem usada no jogo mais regional e tudo. O problema do jogador de card game é que ele é bastante superficial, ele gosta de algo fácil, né? A primeira vez eu confesso que eu não gostei do joguinho, né? Só que daí, após um tempo, lendo, procurando outras coisas, mas eu dei uma segunda chance pro jogo após eu ter assistido o seriado na Prime. E foi outro jogo, né? Então não é um jogo para qualquer um, porque a linguagem também é regional e tudo usado no card game. Isso aí acaba impactando bastante quem não tem um conhecimento específico de região para tentar iniciar um jogo. Acho que o objetivo dele era fazer isso mesmo. Sim, né? sim. Você lê o livro e... Esse que era pra mim. Você Mas a segunda vez que a gente jogou o jogo é outro jogo. Foi outra coisa, né? É porque daí vem a narrativa diferente, né? Não, a gente lê um pouco mais também. É verdade. Né? Viu? Jogos fazem a gente ler, né? E aí, por falar nisso, jogos fazem a gente ler. Esse aqui, eu quero ser igual esse cara quando crescer. Esse é o livro A Bandeira da Arara e do Elefante. Esse é um romance. Na verdade, essa história surgiu como uma revista em quadrinho. E ele é escrito por um americano, só que naturalizado brasileiro. Christopher Caster Smith. E esse livro, essa história, quando foi quadrinhos, foi 2 vezes finalista do Prêmio Nebula. É o Oscar da ficção científica e fantasia na literatura americana. Hoje, ele já extrapolou, não é mais só um romance, também é um RPG. Ganhou como o melhor RPG publicado no ano de 2017. 2017. No mundo. Então, ele é um dos melhores jogos de RPG publicados. É brasileiro, é da Devir, e ele tem um sistema muito diferente. Ele não tem atributos e também não tem qualidades. Você não precisa ficar jogando muito de dado. E ele funciona. Como isso, no mente de game designer, né, é complicado. E o que fala esse livro? Folclore brasileiro. Mas não o folclore que a gente conhece do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi a fundo nas pesquisas. Né? Nós temos aqui personagens como Boitatá, Pai do Mato, Saci Pererê, na raiz das lendas, na raiz indígena, os nomes indígenas, as comidas indígenas, as culturas. Ele pesquisou tudo muito a fundo. Talvez porque ele tinha um olhar estrangeiro, de americano, ele se apaixonou tanto pela nossa cultura que ele foi fundo, ele mergulhou. E ele trouxe um cenário que é magnífico, sabe?
digno assim de um Senhor dos Anéis ou Nossas Lendas. De, eu acho que poucos do Brasil escreveram assim como ele sobre o nosso folclore. É da época dos bandeirantes, né? Sim, a época dos bandeirantes. A histórica dos bandeirantes, né? Tanto que a bandeira da Arara do Elefante é porque um dos personagens é um negro, escravo, e o outro é um holandês. E daí, elefante, a África, e a arara representando esse holandês, a bandeira da Arara do Elefante. E ele conta a história dos dois entrando, procurando alguma coisa na mata, procurando ouro. Essa é a questão. Só que eles se deparam com o misticismo, a feitiçaria, a pagelança e tudo mais. E o RPG dele é utilizado nas escolas. Eu participei dos testes quando ele estava criando. Só que eu não cheguei a jogá-lo, mas eu dei uma lida no primeiro livro. E assim, é ótimo para você utilizar como professor de histórias, né? Para falar sobre o Brasil. É uma coisa assim, não tão valorizada. As pessoas vão falar de história no Brasil, vão falar sobre bandeirantes, vão falar sobre a independência do Brasil e a gente acaba nem aprendendo muita coisa. Não sei se vocês já viram, mas tem gente que não sabe por que dia 7 de setembro é feriado. Gente que não sabe nem a diferença entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, Brasil, a gente precisa ir com calma, né? E outra coisa que eu queria trazer para vocês sabe que todo mundo sabe a diferença de uma ficção científica e de uma fantasia? E de uma literatura? Você está fazendo uma cara? Chorei. Conhecem Carl Sagan? Sim. Cosmo? Esse livro aqui eu não posso nem pensar em muito tudo. coisa, Nem posso. É um presente que eu dei para minha esposa, na época a gente namorava ainda. Ela fez curso de astrofísica e etc. Então ela gosta bastante. Carl Sagan. Né? Isso aqui é uma literatura séria, acadêmica, né? Pesquisa. Mas aqui eu tenho Star Wars e aqui eu tenho A Fundação de Isaac Asimov. Toda. Quanto dinheiro, né? O que é ficção científica e o que é fantasia nesses dois casos? Quer arriscar, Samuel? Star Wars é fantasia e a Fundação é ficção científica. Mas por quê? Há uma polêmica, né? Por quê? Star Wars é fantasia e ficção científica é fantasia. Star Trek é fantasia ou ficção científica? Ficção científica. Duna é fantasia ou ficção científica? Fantasia. Ficção científica. Mega Barões é fantasia ou ficção científica? Ninguém conhece esse, né? Mega Barões é uma história inspirada em Duna, também. Não é ficção científica, é fantasia. Ela é uma space opera, porque existem regras na hora de se escrever. A regra da ficção científica há uma explicação? Sim. Ela é plausível? Sim. A história se passa em volta de uma tecnologia ou cultura tecnológica ou ciência? Sim. Ficção científica. A questão da fantasia. Por que Star Wars é fantasia? Mas tem explicação lá, os midi-chlorians criam força, mas explicação não significa que é plausível. O que é midi-chlorians? Desconsidera os midi-chlorians? Como funciona o sabre de luz? Os cristais para essa luz. Isso é plausível? Não, é uma explicação, mas não é plausível. E a história se passa em volta de quem? De Luke Skywalker. Não se passa através da tecnologia ou dos problemas de deslocamento espacial, como é o caso de Duna. Duna, a especiaria precisa circular. Star Trek, questão de explorar o espaço com dobra.
mega barões, vamos dar tiro e matar um monte de gente em todos os planetas possíveis. Né? É por isso que é uma maravilha. Né? Mas e tudo isso é espacial. Eu posso misturar isso com magia, posso misturar isso daí com steampunk, posso fazer um barco a vapor voando no espaço. Posso. Né? Nada é impossível. A Disney fez, exatamente. E assim a gente extrapola o nosso universo, é assim que se torna divertido. A literatura ela tem que te identificar, tem que ser divertida. A outra coisa que eu quero falar com vocês e a música? Onde que entra nisso? Né? Legal, né? Jogar um RPG ou ler um livro ouvindo uma música. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem conhece o Vampiro Lestat? Vampiro Lestat é um dos melhores livros de vampiro já escrito na face da Terra. Procure uma banda leiam escutando essa banda. É uma banda de black metal, talvez ninguém que não goste, mas é uma banda russa chamada Steven Jesse. Steven Jesse. Ouçam e leiam. É maravilhoso. Então, hoje em dia, a nossa tecnologia permite você comprar um livro e ter lá um carry coach, né, pegar trilha sonora. Trilha sonora para uma maquia. Ajudou muito. Parece que não, mas ajuda tanto na leitura quanto na escrita. Mas tem que ser alguma coisa épica sem ninguém falando, só a trilha sonora. Eu ia falar para ler Lestat, Korn. Korn? Korn também. Korn também daria. Porque Rainha dos Condenados tem isso, né? Rainha dos Condenados é o Vampiro Lestat mal narrado. Ficou bom o filme. Ficou bom o filme, mas depois você lê o livro, que droga. Porque fica, né? Nem toda transcrição de mídia nem toda transcrição de mídia fica legal. Liza, quer falar alguma coisa sobre a editora? Editora? Gente, editoralunos.com.br. Eu conto a historinha da editora? Não precisa. Só um resumo, se você quiser. Gente, editora, nós éramos escritores de uma editora. A editora, a gente aprendeu muito com a editora e viu que a gente podia seguir em frente sozinhos, só que nós focamos em fantasia, que é a nossa especialidade. Disso veio a Lumos Editora, com a proposta de procurar uma luz única na fantasia. Então, assim, o que vocês forem ler, os nossos times de autores são escritores que a gente aprovou como leitores de fantasia, então não é qualquer coisa. Não é para ganhar dinheiro, escritor não ganha dinheiro, editora não ganha dinheiro no Brasil. É para publicar uma fantasia boa, para vocês poderem falar. Existem brasileiros, pessoas que escrevem histórias boas, tá? Mas a gente só tá focando na fantasia porque não dá para abrir muito. A fantasia é o nosso nicho, né? Nós éramos da New Order também, a gente participou. New Order, que é também uma editora de RPG, que é a dona do Call of Cthulhu. Acabou? Vai falar? Mário, tem uma loja? Eu tenho uma loja, tenho um espaço aqui na cidade. Quem quiser jogar? Na Avenida Brasil, ali no Centerápolis. Eu não participo mais de mesas de RPG, mas a gente tem um espaço lá onde que a gente loca o local e tudo, tem uma mesa, né? É que assim, o problema de antigamente era todo mundo queria jogar RPG, mas sempre faltou aquele espaço onde você pudesse ir e ficar tranquilo. Hoje em dia a gente tem, né? Aí é só o pessoal querer jogar uma mesa e a gente tá lá. Isso aí. Muito obrigado a todos. Todas. Muito obrigado.